Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais uma semana com esse nosso encontro de segunda-feira, ainda sobre os efeitos de situações no mínimo inusitadas e surreais que nós assistimos ontem na praia de Copacabana. As pessoas que acompanham os desdobramentos da vida política aqui no nosso país ficaram assombradas com o que se apresentou para o Brasil e, segundo eles, para o mundo. Para as pessoas que organizaram o evento de ontem, um evento para tentar salvar o Bolsonaro e as pessoas que estavam no seu entorno da cadeia, eles imaginam que o mundo inteiro está preocupado com esse tipo de manifestação comandada por uma figura como Silas Malafaia. Será que essas pessoas acham que se essas questões envolvendo aqui a situação política interna do nosso país fosse reverberada como eles imaginam, que uma figura como Silas Malafaia, apresentado para o mundo, ele não teria sobre ele um foco muito intenso para mostrar quem é esse personagem? Pois bem, e pior de tudo é que eles ainda estão sonhando que agora, com o apoio de extremistas de fora do nosso país, eles poderão reverter a realidade do nosso país. E quando se fala em reverter, eles vão lá no começo. Eles vão para as eleições de 2022. Eles querem desconstituir o resultado da eleição de 2022. Eles querem que o ex-presidente, o inelegível, ele retome seus direitos políticos, que ele volte a ser entronizado no poder aqui no nosso país. Eles querem que as Forças Armadas ajam de forma distorcida ao que está colocado no artigo 142 da Constituição Federal. Enfim, eles só querem destruir a democracia do nosso país, só entre aspas. Mas será que esse ato de ontem serviu para alguma coisa? O que nós estamos vendo hoje no mundo racional, no mundo progressista, os canais críticos, é que aquilo tudo foi uma grande comédia, com falas absolutamente risíveis, para dizer o mínimo, como, por exemplo, a do senhor Nicolas Ferreira, dizendo que o que está faltando no Brasil é gente com mais testosterona. Será que isso foi uma indireta para o senhor Silas Malafaia, que está dando umas derrapadas muito grandes no tipo de voz que ele está colocando, assim, às vezes lembrando muito vozes femininas? Será esse o recado de Nicolas Ferreira para Silas Malafaia? Bom, brincadeiras e ironias à parte, situações concretas passarão a ter um desdobramento a partir de agora. Vou conversar com vocês sobre que possibilidades são essas, que desdobramentos são esses, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E eu quero mandar um abraço muito especial a cada um de vocês que tem ajudado o nosso portal a crescer tanto, porque hoje nós já somos 921 mil pessoas inscritas e conectadas através do nosso portal. Então, vamos seguir em frente. Bom, gente, eu recebi muitos comentários do nosso papo de ontem de pessoas que afirmaram que estavam apreensivas com o que iria acontecer em Copacabana. Enfim, que desdobramento teria aquilo, que tipo de discurso seria colocado ali, qual seria a reação das instituições, dos veículos de comunicação, dos canais progressistas, enfim. E eu mencionei ontem no nosso papo que a montanha de areia que eles construíram, na verdade, foi um monte. E esse monte pariu um rato, E esse rato ali ficou perdido ali entre essas criaturas sem saber qual o destino. Será que essas pessoas acreditam mesmo que aquela comédia que foi feita ontem, que aquilo vai fazer com que um átomo da história das coisas que estão sendo traçadas aqui no nosso país, no nosso Brasil, irá ser modificada de alguma maneira? Será que eles acreditam mesmo que a partir de ontem o ministro Alexandre de Moraes sofrerá um impeachment, que todos os processos serão anulados, que Bolsonaro será considerado elegível, que ele será considerado vitorioso nas eleições de 2022, que todos os criminosos que praticaram aquilo tudo que nós vimos ao longo dos últimos anos, na verdade eles serão absolvidos, eles serão entronizados em vários poderes, da República, os que estão presos, Roberto Jefferson, a Daniel Silveira, serão colocados em liberdade, quem está ali sofrendo inquéritos, está respondendo inquéritos também,
essas pessoas serão anistiadas, que todos os que estão presos por terem atentado contra a nossa democracia serão colocados em liberdade, enfim. Então são muitas variáveis, mas nenhuma delas está indo na direção daquilo que essas pessoas estavam querendo. Então hoje a situação está do ridículo. Os canais mais racionais, os canais conscientes, o jornalismo sério no nosso país está olhando para aquilo e falando, olha, primeiro houve um grande esvaziamento daquilo que aconteceu no ato do dia 25 de fevereiro para o de ontem. Houve um grande esvaziamento. Os discursos foram muito repetitivos, como eu disse para vocês, não há uma pauta, né? Eles não são claros, eles não têm coragem de dizer fora Xandão, né? Então fica aquela coisa, aquela geleia geral, teorias conspiracionistas, as pessoas falando as coisas mais absurdas, como o Nicolas Ferreira. Ontem teve uma cena que foi muito engraçada, né? O Nicolas Ferreira dizendo que o que falta no Brasil são pessoas com testosterona. E aí as câmeras mostravam uma coleção, né? Um monte de senhorinhazinhas ali, né, observando aquele discurso ali com um ar de interrogação, né? Então o que está faltando no Brasil é testosterona. Isso foi um recado para Bolsonaro também, porque se tem uma coisa que o Bolsonaro não está mostrando desde sempre, é algum tipo de coragem, né? Algum tipo de firmeza, como ensinou o Nicolas Ferreira, como sendo uma característica das pessoas que têm muita testosterona, né? O que se vê é um paspalho covarde, fujão, enganador, e que inclusive se utiliza de um fantoche, de um ventríloco, de um testa de ferro como Silas Malafaia, para dizer as coisas que ele não tem coragem de dizer. Coisas que ele disse enquanto ele era presidente da República, que ele iludia as pessoas com a ideia que ele teria uma retaguarda muito grande, coisa que não acontece mais e que agora coloca a figura numa condição de absoluta vidraça, né? Uma vidraça que já começa a ter mais pedras, né, sendo empilhadas para serem atiradas, para que não sobre nenhum caquinho de vidro, né, intacto no meio dessa história toda. Então, gente, certamente você que acompanha outros canais aqui nas redes sociais, você verá avaliações muito próximas dessa que eu estou fazendo aqui com vocês. De que esse ato não serviu para reverter absolutamente nada, esse ato não serviu para amedrontar o ministro Alexandre de Moraes, os ministros do Supremo Tribunal Federal, esse ato não serviu para alterar alguma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, é uma situação que sequer serviu para aglutinar mais pessoas, de fazer com que o movimento que eles iniciaram há algum tempo, que ele fosse um movimento com cada vez mais adesões, que de fato criasse na sociedade um estado de espírito que fizesse de fato que o Brasil tivesse uma unanimidade em relação ao entendimento das classes sociais aqui no nosso país, independente das suas colorações, né, das suas tendências, das suas ideologias, em relação ao poder central, questionando o poder central. Porque só quando há uma unidade muito grande de um povo, né, é que a gente consegue ver algum tipo de ruptura, como essa gente está sonhando. Uma ruptura pela metade, uma ruptura sem os apoios internacionais de grupos poderosos economicamente no nosso país, dos grupos midiáticos, das forças armadas, enfim. Essa gente aí está fazendo o papel de trouxa, né? Então agora o que vai acontecer é uma situação inversa. Agora, ao ficar comprovado que tudo aquilo que eles jogaram de texto, né, de discurso para amedrontar as pessoas, amedrontar os progressistas, né, que isso não está funcionando, exceto para quem vive no meio dessa seita. E aqui no nosso portal, de vez em quando, aparece um, né? Ainda isso nos dá muitas pistas de como anda a cabeça de algumas criaturas. Porque os comentários de bolsonaristas são: chora esquerda, chora petralha, chora comunista, chora... Enfim, eles estão nessa ainda, que pessoas como você e eu, as pessoas são petistas, as pessoas são progressistas, são de vários partidos da base do governo Lula, eles acham que está todo mundo super preocupado com eles, né? Então, bom, que eles continuem a pensar assim, porque as filas estão andando e agora eu tenho certeza absoluta, meu amigo, minha amiga, que decisões para busca e apreensão,
prisões, medidas, né, de decretação de prisões preventivas, essas situações elas se tornarão mais frequentes daqui para frente. Não há o que temer dessas criaturas, não. Quando a gente coloca uma lupa, coloca um pente fino ali no meio dessa história, não sobra absolutamente nada. Bom, mas isso também não exclui, como eu tenho sempre cobrado aqui com vocês, né, sempre apontado isso, a responsabilidade dos principais agentes políticos aqui no nosso país para se manifestar em relação ao ataque cerrado que o ministro Alexandre de Moraes sofre o tempo todo dessas forças extremistas. E eu quero aproveitar o nosso espaço aqui, se em algum momento, né, o nosso papo aqui chegar para o ministro Alexandre de Moraes, para que ele saiba que ele não está sozinho. Eu acho que ele tem essa noção, mas é sempre muito importante, né? Ministro Alexandre de Moraes, por mais que muitas entidades, autoridades estejam assim, de um certo modo, silenciosas, né, observadoras do que está acontecendo, saiba o senhor que pessoas como esse que vos fala e as pessoas que estão aqui no nosso portal, nós te respaldamos, nós autorizamos, né? Já que se usou essa expressão há um tempo atrás, né? Então o senhor siga em frente. O senhor tem, sim, uma grande parcela da sociedade brasileira que está enxergando o mundo muito próximo do que o senhor enxerga, porque é o mundo da racionalidade, é o mundo da civilização. E nós não temos que temer nada, não. A gente tem que seguir em frente e o senhor tem que continuar com a sua firmeza, né? Então, se depender de espaços como o Portal do José e de outros tantos amigos que nós temos aqui nas redes, com certeza o senhor está autorizado a seguir em frente mesmo, a cobrar da Polícia Federal, cobrar do Procurador-Geral da República, que responda o mais rapidamente possível as demandas para que os processos sejam julgados e que nós, finalmente, né, vejamos aqui no nosso país a aplicação da justiça contra essa bandidalha toda que ainda nos assola, né? Ainda nos atazana. Gente, eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço. Hoje é segunda-feira, promete, né? Muita gente vai estar avaliando o que foi de ontem, aquele dia de ontem. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!